aí, meu bem, tudo beleza? Se você não me conhece, meu nome é Sheila Rodrigues, eu sou doula, facilitadora do sono infantil e mãe de 2. Pega um café e vamos comigo, que tá começando o E aí, Doula. Esse vídeo era para ter saído semana passada, mas tivemos um probleminha com a equipe de edição, composta por mim. E eu tô regravando ele, mas eu achei muito importante refazer para trazer essas informações para você. Nós vamos falar sobre aleitamento materno. Chega arrepia, né? Quando a gente fala amamentação, pois é. Como tá a sua? O que você que tá esperando o bebê espera da amamentação? Como você acha que as coisas vão acontecer? Pois é, você não tinha pensado nisso ainda. Eu te entendo. Eu também passei por isso na primeira gravidez. Quando eu estava grávida do Theo, eu me preparei extremamente para o parto. Me preocupei como seria, me informei, estudei, mas eu não parei para pensar sobre a amamentação. Na verdade, para mim não era uma questão. Eu iria amamentar até os 2, 3, 4 anos. Isso era muito forte dentro de mim. Mas eu não sabia que era tão difícil. É difícil ouvir isso também, né? Mas amamentar não é fácil. Eu achei que eu sairia da maternidade, ou inclusive na própria maternidade, pegaria meu filho no colo, colocaria ele no seio, ele amamentaria e eu produziria leite e seríamos felizes por 2 ou 3 anos. E não é assim. Amamentar é difícil, tem muitas questões envolvidas e é preciso de apoio. Pois é difícil de entender, né? Como assim precisamos de apoio para amamentar? Bom, vou contar um pouco da minha história com o Theo. Meu parto com ele foi um parto cesárea. É um pouco mais difícil de falar sobre o parto do Theo. Eu acho que vale a pena trazer para vocês num vídeo específico sobre isso. Mas o que eu posso dizer para vocês é que não era o que eu queria. Enfim. Já na maternidade, quando ele nasceu, ele foi direto pro berçário, tá? Não tínhamos problema, nem eu nem ele nasceu muito saudável. E eu fui pro pós-operatório. Não tivemos o contato pele a pele, ele não mamou na primeira hora de vida. E deve ter ido pro quarto por volta de 3, 4 horas após o nascimento, tá? A pega do Theo foi incorreta desde o primeiro momento, porque eu não entendia como que aquilo deveria funcionar e eu não fui orientada da forma correta, tá? E isso acarretou em fissuras muito grandes, em situações assim que eu não sabia se saía mais sangue ou mais leite quando eu amamentava. Junto disso, eu tive a hiperlactação, que nada mais é que a produção excessiva de leite. Também era um problema, porque esse leite empedrava. Eu tive mastite nos 2 seios, tive febre, precisei tomar anti-inflamatório por conta disso, né? E toda hora da amamentação, pra mim, era um suplício. Eu chorava porque eu sentia muita dor, ele chorava porque ele estava com fome, ele não conseguia pegar direito, eu não conseguia orientar ele como deveria ser a pega certa. E aí, quando o bebê não pega direito, a sucção não é feita da forma correta. Enfim, era um terror. Eu passei por esse suplício por volta de 20 a 30 dias, tá? Até que a gente engrenou, consegui entender qual que era a pega, o meu seio cicatrizou porque ele estava mamando de uma forma correta, a minha produção de leite começou, na verdade a minha produção de leite começou não, eu comecei a doar leite, porque eu tinha muito, então ele mamava, eu tirava o que sobrava e aí eu doava o leite e a gente começou a entrar numa sintonia. Foi tudo maravilhoso até eu ter que voltar a trabalhar. Eu fiz uma introdução alimentar um pouco precoce, exatamente por causa desse retorno ao trabalho. Também eu acho que é importante trazer isso num outro vídeo. E quando nós voltamos, né, quando eu voltei a trabalhar, eu não tive o apoio da escola para onde ele foi, para dar o meu leite na mamadeira.
Eu estava muito empenhada em tirar leite e congelar e levar para a escola e todo esse processo. Eu já tinha estudado também, me informado, já tinha ido atrás dessa situação, porém a escola não tinha esse apoio, eles não tinham esse... Eu acho que é mais uma boa vontade, gente, porque não tem muito segredo em manipular leite materno, e vocês vão entender. E nós passamos do peito para a fórmula na mamadeira. Em 30 dias ele desmamou. Para mim isso foi muito difícil. Eu não estava pronta emocionalmente para desmamar meu filho ainda. Eu produzi leite por mais uns 3 ou 4 meses. E eu parei de produzir. Ele já não me procurava mais, né? E, enfim. Quando eu engravidei do Noah, fora algumas outras questões que eu fui muito mais incisiva do que na gravidez do Theo, eu estudei muito sobre amamentação. Entendi como ela funcionava no meu corpo, entendi como funcionava a pega correta, estudei mais sobre os benefícios dela para o bebê e para a mãe, estudei mais sobre formas de evitar as fissuras, de tratar as fissuras quando elas acontecem. Tudo isso foi me preparando para amamentar, né? Porque não é só amamentar. Você tem uma enxurrada de hormônios no seu corpo no pós-parto. Você tem a privação do sono que está envolvido nesse processo, né? E você ainda tem que se preocupar em alimentação. Muitas mulheres se preocupam com o corpo no pós-parto. Quanto tempo eu vou levar para voltar ao corpo que eu tinha antes? E nesse processo, elas entram numa ideia de dieta. Eu vou parar de comer, ou eu vou fazer uma dieta, ou eu vou cortar isso, cortar aquilo, cortar os pulsos, né? Porque no final das contas, você está produzindo leite. Para a produção de leite, você precisa de muita caloria. E quanto menor a sua ingestão de caloria, menor é a sua produção de leite. Outra coisa muito importante, quando você amamenta, você precisa beber muito líquido. Muita água, chá, suco natural, muito. Quando eu falo muito, gente, é uma média de 5 a 6 litros por dia você está produzindo leite, que é feito, na sua grande maioria, de água, tá? E é preciso descansar. É muito difícil a gente falar sobre descansar, né? Existe um recorte social no Brasil, onde a mulher sai da maternidade direto para casa, que precisa ser limpa, comida que precisa ser feita, né? Não são todas as pessoas que têm a oportunidade de ter, de repente, uma pessoa que ajude, né, uma mãe, uma avó, uma sogra. Não são todas as pessoas que têm uma empregada doméstica. Então eu entendo quando a gente fala descansa, durma enquanto o bebê dorme. É difícil. Muitas vezes a gente tem um monte de coisa para fazer, mas é importante que a gente priorize esse descanso, porque se você não descansar, você não vai produzir a quantidade de leite necessária para o seu filho. Bom, falando isso, a gente vai para a história do Noah. O que aconteceu? O Noah nasceu de parto natural, da forma que eu sempre desejei, da forma que eu sempre planejei. E ele veio de dentro de mim, direto pro meu colo. Ou seja, ele mamou na primeira hora de vida. E mais que pareça que não vai influenciar, influenciou. E muito. Ali nós já trabalhamos a pega correta, ali a gente já estava nesse processo de se conhecer, de se cheirar, de se abraçar, de se beijar, de entender que nós vivemos juntos no mesmo corpo durante 9 meses. A gente já estava naquele processo de primeira respiração, primeira alimentação, e ele já veio direto pro meu seio, ele já fez a pega correta, eu já estava preparada para aquilo, então eu já fiz aquela manobrinha no peito. Eu tenho o bico plano, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado, principalmente quando o bebê é recém-nascido, na hora de amamentar, para colocar o bebê da forma correta, porque se eu deixar ele pegar sozinho, vai fissurar o meu peito. Então eu já tinha essa experiência com o Theo quando nós fomos para casa. Eu também já entendia como as coisas iriam funcionar, já sabia de toda a privação, o hormônio, tudo que poderia influenciar durante esse processo de amamentação. E a coisa foi muito mais leve. Eu amamentei o Noah até os 2 anos e meio,
e pra mim foi maravilhoso, foi incrível. Pra ele, eu acredito que também tenha sido, a gente criou um vínculo maravilhoso. Eu tive... não foram fissuras no do Noah, né? O Noah sempre mamou muito, os meus filhos mamaram muito, né? O Theo, no primeiro mês de vida, ele mamava a cada 40 minutos. Era um bebê sugador. Então, eles sempre mamaram muito. E no do Noah, eu tive como se fosse um assadinho, sabe? De tanto sugar, assa o seio. Então, eu tive um assadinho, eu cuidei de uma forma diferente de como eu cuidei com o Theo. Com o Theo eu usei bico de silicone, eu usei concha de amamentação, que pra mim na época foram a salvação da minha amamentação, né? Porque eu não conseguia pôr sutiã, eu não conseguia dar só o bico do peito mesmo, porque até ele formar aquele bico com a boca, eu ia na lua e voltava de dor. Então esse processo todo foram objetos que me ajudaram na época, mas que se eu tivesse estudado mais, eu teria usado outras formas, que talvez tivesse minimizado o meu sofrimento com relação a fissuras, né? A gente hoje sabe que a concha pode proliferar fungo, a gente sabe que o bico pode trazer uma confusão, mesmo o bico de silicone. Então, o que na época me ajudou muito, talvez, se eu tivesse estudado mais, teria sido melhor. Entendem o que eu quero dizer? No Noah eu não usei nada disso. Eu acho que eu não usei nem a concha. A concha eu cheguei... Não lembro se eu cheguei a usar, mas se eu cheguei a usar foi uma semana. Depois eu fazia rolinhos com a fralda, sabe? Fralda mesmo. Agora você acha na internet, em vários sites pra você comprar. São as rosquinhas de amamentação, mas dá pra fazer com fraldinha, paninho de boca. Enrola, faz uma rosquinha, você coloca no seio para que não tenha contato com aquele tecido do sutiã, porque tá mais sensível e pode machucar, óbvio, né? Então, com o Noah eu tive todo um processo diferenciado, eu tinha um conhecimento a mais, eu já sabia como as coisas funcionariam, eu sabia o quão desafiador emocionalmente e fisicamente seria, então eu procurava descansar mais. Por mais que eu já tivesse o Theo, eu tinha essa noção, eu preciso beber bastante água, eu preciso comer direito, eu preciso descansar o máximo que eu puder, porque a produção de leite depende só de mim, esse neném depende só de mim, e eu preciso me dedicar se é isso que eu quero fazer. Eu acho que a amamentação é algo extremamente pessoal, igual parto. Você pode sim decidir o que você vai fazer, desde que você esteja bem informada. E mais uma vez eu vou dizer, informação é poder. Então, quando você disser, eu não quero amamentar, ou eu não vou amamentar, ou eu não quero amamentar porque eu não quero que meu peito caia, se informe. Entenda como isso funciona no seu corpo, entenda como isso vai funcionar no corpo do seu filho, os benefícios que isso vai trazer para vocês. E aí, depois de toda essa informação, você decide se você quer ou não. Se vale realmente a pena investir um dinheiro numa fórmula que naquele momento pode ser desnecessário, porque você tem aquela produção de leite, ou se vale a pena tentar, entendeu? Importante mesmo é que você seja informada. Tome uma decisão consciente daquilo que você está fazendo, entendendo quais são os riscos, os benefícios e os malefícios do que você está decidindo. Não existe ditadura, existe informação. Existem mulheres que estão se empoderando e que estão decidindo o que vão fazer com o próprio corpo. É isso que você precisa ter em mente quando você vai decidir sobre a amamentação. Lembrando que amamentar é um ato político. É difícil dizer isso em pleno século XXI, mas é. Lembra que eu falei lá no outro vídeo que quando o parto foi trazido para o ambiente hospitalar, foi tirado o protagonismo da mulher? Pois é. Infelizmente, vindo de uma sociedade machista e patriarcal, isso foi feito com a amamentação também. É óbvio que tem uma grande influência das empresas que produzem as fórmulas, porque são empresas multinacionais e fórmula é uma coisa cara até hoje. Há 30 anos atrás era muito mais caro, mas hoje continua sendo caro. Então, foi trazido de uma forma muito sutil para a sociedade um valor econômico para a amamentação. Além da sociedade objetificar o corpo feminino e sexualizar um ato de amor, que é amamentar, ainda foi trazido a situação econômica. Ou seja,
foi subentendido que amamentar era coisa de pobre, porque as pessoas não teriam condição financeira de comprar a fórmula. Vocês conseguem entender até onde a sociedade pode influenciar na vida do ser humano? Até onde a sociedade pode influenciar numa geração inteira? Eu ainda acredito que para que a gente mude o mundo, a gente precisa mudar a forma de nascer. E eu vou além. Para que a gente mude o mundo, a gente precisa mudar a forma de amamentar. Parar de criar essa situação hipervalorizada, hipersexualizada que a amamentação tem. E parar de pensar que amamentar é uma coisa fútil ou que é algo de poder aquisitivo pequeno. Amamentar é o maior ato de amor que você vai fazer pelo seu filho. É óbvio que existem situações onde a mulher não consegue, não produz, não existe, né, a condição. E tudo bem, as fórmulas foram fabricadas exatamente nesse momento, nessa situação. Mas se você produz o leite, se você pode amamentar, se existe um ambiente para que isso seja feito, faça, se informe, procure entender como vai funcionar para o seu filho, porque isso vai ser o maior ato de amor que você vai fazer por ele e vai ser a maior conexão que vocês vão ter. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe o atraso, prometo que eu vou me organizar melhor agora e vou conversar com essa equipe de edição que não tá bom. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com alguém que vai gostar do vídeo também, tá? Alguma mamãe que tá amamentando ou que tá prestes a ter bebê, você pode salvar uma amamentação. Se inscreve no canal para acompanhar os vídeos semanais que eu vou trazer para vocês. E sejam muito bem-vindos e até semana que vem. Tchau!